Quero saudar a todos os irmãos e desejar um final de dia abençoado, depois de várias atividades ao longo do dia de hoje, culto de manhã e também o período do estudo da sua palavra nas várias classes da Escola Bíblica Dominical. Chegamos agora ao final do dia e prestar um culto ao nosso Deus, mais uma vez com o propósito de exaltar o seu nome e também, como resultado disso, edificar as nossas almas. Então, antes de começarmos então esse tempo de louvor ao nosso Deus, de celebração, vamos iniciar com um momento de oração, um momento de reflexão, um momento em que todos nós, nas nossas casas, reservamos esse tempo de oração para nos achegarmos perto do nosso Deus em oração e pedir que Ele nos oriente então durante esse tempo que teremos de culto. E enquanto isso, vamos ouvir o prelúdio que será tocado e cada um, então, dentro da sua casa, no meio da sua família, podem estar numa atitude de oração. Vamos ouvir, então, o prelúdio. Graças pelas bênçãos que continuamos a receber do nosso Deus, esse Deus que nos ama e que vai orientando as nossas vidas também, e Ele o faz de uma forma maravilhosa, protegendo-nos por meio do seu amor. Um Deus amoroso que ama os seus filhos, e Ele faz tudo que permite que os seus filhos vivam numa comunhão perfeita com Ele. E nós iremos continuar o nosso culto louvando o nosso Deus,
neste momento, lendo o texto bíblico que encontramos então projetado, e os irmãos aí em casa também podem continuar, podem fazer a leitura através dos seus meios de comunicação. Nós vamos ler esse texto que nos fala desse Deus que protege, protegidos em ti, ó Senhor. E nós temos essa confiança de que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Diz assim, então, o texto da palavra do nosso Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circundá-los-ás com benevolência, como de um escudo. É verdade, esse é o Deus que ama, esse é o Deus que protege, este é o Deus que abençoa, e Ele circunda, cerca com a sua benevolência. E Ele serve para nós como um escudo que protege um soldado. E é assim que nós iremos continuar a louvar esse nosso grande Deus, cantando salmos de louvor, em celebração ao seu santo e tremendo nome. Nós cantamos salmos de louvor. É esse grande Deus que nos amou, cujo amor é permanente. E Paulo perguntava: quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo? Ele não disse quem nos separará do nosso amor para com Deus, porque o nosso amor é fraquinho. Mas quem nos separará do amor de Deus para conosco? Quem pode romper essa ligação que Deus estabeleceu? Claro que a resposta óbvia é ninguém. Ninguém pode fazê-lo, porque o amor de Deus é muito mais poderoso. E nós continuamos a cantar louvando o nosso Deus e fazendo essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E de facto nós sabemos com toda a convicção que ninguém nos pode separar. Então vamos continuar a louvar o nosso Deus com mais este cântico.
Cristo Jesus, do amor de Deus em Cristo Jesus. De facto, nada nos pode separar do amor do nosso Deus. Esse é um amor eterno, o amor que salva, o amor que mantém o salvo perto do seu Deus. E apesar das nossas falhas e limitações, Deus continua a ser um Deus fiel, cujo amor é permanente. É isso que os salmistas chamavam do amor fiel de Deus. Um amor que não quebra, um amor que não falha, um amor que não desiste. E nós continuamos a louvar e a engrandecer esse grande Deus e soberano Senhor das nossas vidas também. Nós temos vários assuntos para irmos diante do nosso Deus em oração, louvando e agradecendo as bênçãos que temos recebido. Vários dos nossos irmãos já estão a recuperar da sua situação difícil. Também temos tido boas notícias, portanto, do abrandamento dos casos dessa situação que está a atormentar todo mundo, e nós louvamos a Deus, mas continuamos ainda a pedir a sua assistência. Temos ouvido também de notícias que nos vêm de outros países, com chuvas, com inundações. Portanto, se nós estamos a ter um pouco de alívio, temos que reconhecer que muitos dos nossos irmãos em outras partes do mundo continuam ainda a passar por momentos de aflição. Então vamos louvar o nosso Deus, vamos orar também pedindo a sua intervenção e a sua ação também. Pedindo também pela classe científica, a classe médica, aqueles que estão na linha de frente e que estão a fazer tudo o que estiver ao seu alcance, portanto, tudo o que está ao seu alcance para ajudar a minimizar os danos desta situação. Continuamos com as nossas atividades também na nossa igreja, portanto os irmãos podem acompanhar todas essas atividades através dos meios de comunicação social. Assim que acorda de manhã, vai ao seu telemóvel, vai ao seu aparelho e veja, as informações estão lá. Há sempre uma palavra de conforto, de consolo, de exortação, de ânimo, para desta forma iniciar bem o dia. As nossas atividades continuam e nós continuamos a louvar o nosso Deus também. Vou pedir neste momento para que o nosso pastor Joel, nos possa dirigir uma palavra de oração, colocando diante do trono da graça de Deus todos esses assuntos que dizem respeito à nossa comunidade aqui, como também em relação ao país e também a nível internacional. E também suplicar a bênção de Deus e a sua graça para o tempo de reflexão e de meditação bíblica que teremos. Pastor, faz favor. Nós te louvamos porque o teu amor não é dependente de sentimento ou emoção, ele é parte da tua essência. E por isso ele não muda e nada pode nos separar daquilo que tu és, do teu poder que se manifesta através desta graça extraordinária que nos alcança. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da saúde que tens restabelecido a muitos irmãos da nossa igreja. Obrigado, Pai, por aqueles que passaram por momentos difíceis, mas já estão em casa, estão a recuperar bem. Nós te louvamos por isto. Te agradecemos, Senhor, porque há um abrandamento da pandemia no nosso país. Continuamos a pedir-te que isto possa realmente levar, Senhor, a um estado de mais tranquilidade do nosso povo, e continuamos a pedir-te sabedoria para aqueles que nos governam nas decisões que têm que tomar. Nós te pedimos ainda, Pai, por tantos outros em outros lugares do mundo que ainda estão a viver momentos tão difíceis. De modo especial, nós te pedimos por todos aqueles que são profissionais de várias áreas da saúde e não só, que estão envolvidos de forma totalmente direta neste confronto, e que tu possas animá-los, dar-lhes força novamente para continuar, ânimo para cada dia, e, Senhor, que nós possamos tirar as lições necessárias e a humanidade possa aprender com esta situação, sobretudo aprender a dobrar-se diante de Ti. Nós te agradecemos porque a nossa igreja tem podido manter-se ativa. Te louvamos, Senhor, por cada um dos momentos em que podemos estar juntos de várias formas, seja nas classes, seja nos cultos, seja nos grupos familiares. Nós te louvamos, Senhor, porque tem sido possível desta maneira nós permanecermos em contato uns com os outros e juntos prestarmos o nosso culto. E nós te pedimos que continues a nos animar, continues a dar aos teus filhinhos a capacidade de entender a tua vontade neste tempo, que abençoes as nossas igrejas irmãs, não somente em Portugal, mas em outros lugares, a que possam ir vencendo e encontrando estratégias para manterem a comunhão e também o testemunho.
Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e neste fim de tarde nós queremos entender o que Tu queres nos dizer. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, usa o Teu Espírito para nos falar e unge, Senhor, o Teu servo, que ele seja o Teu porta-voz fiel do recado que Tu tens para nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, para a nossa meditação desta tarde, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 18. Evangelho segundo João, segundo a narrativa do apóstolo João, no capítulo 18. À medida em que os dias vão passando, nós nos vamos aproximando daquela data em que costumamos comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Dentro de poucos dias, portanto, iremos passar por alguns momentos de reflexão acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer a este mundo. Portanto, vale a pena começarmos a pensar um pouco, lendo aquilo que é o relato bíblico sobre os momentos que antecederam aquele momento crucial na história da humanidade em que o nosso Deus, provando o seu amor para conosco e enviando o seu Filho a este mundo, este Filho acabou por cumprir a sua missão nobre, a sua missão principal, a razão pela qual veio a este mundo. E então quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou o seu suporte, digamos assim, que contenha a palavra, então, para o capítulo 18 do Evangelho segundo a narrativa de João. Então vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 11. João, capítulo 18, versos 1 a 11. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e os principais sacerdotes dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Até aqui. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Ó Pai, suplicamos a tua graça neste momento, para que tu fales aos nossos corações. Que o Espírito Santo seja o nosso orientador, permitindo que nós compreendamos a mensagem, Pai, e que os nossos corações estejam abertos também para recebê-la e aplicá-la nas nossas próprias vidas. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que se revela. E obrigado pela revelação da tua palavra. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, João é aquele evangelista que fugiu um pouco àquilo que é a narrativa comum dos outros três evangelistas. Por isso é que os outros três são agrupados e chamados de evangelhos sinóticos, o que significa, a palavra sinótica é uma palavra composta que significa mesma visão ou mesma perspectiva. Sium optikes. Ou seja, os três vão narrar
sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, embora difiram um pouco em alguns aspectos, mas em termos gerais praticamente vão contar a mesma história, embora dando ênfases diferentes. João é aquele que foge um pouco à regra na forma como narra a vida do Senhor Jesus Cristo, tendo em conta o propósito específico que ele tinha. E de facto, quando nós lemos os 3 evangelhos e lemos o Evangelho de João, notamos muitas diferenças. Aliás, o próprio João vai narrar alguns aspectos, vai contar algumas histórias que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo, que os outros evangelistas não contaram. Portanto, o foco de João era diferente e ele queria atingir o alvo, como ele próprio vai dizer na parte final do seu Evangelho, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Portanto, ele vai selecionar uma série de episódios que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo para então cumprir esse seu propósito. Não nos devemos esquecer de que a Bíblia é um resumo, não é? A história que nós encontramos na Bíblia é uma espécie de sinopse. É um conjunto de resumos, de informações selecionadas, intencionalmente colocadas no livro. Portanto, nesse conjunto de livros, de 66 livros que nós temos, formando então a nossa Bíblia. Portanto, tudo que está ali não obedece apenas às regras da cronologia, da narrativa cronológica, mas a intenção, em maior parte dos casos, é sobre um propósito mais lógico do que cronológico. Portanto, eles vão agrupando as narrativas, mesmo as histórias do Antigo Testamento. Por isso é que temos vindo a estudar, não é, a Bíblia de forma mais cronológica, para encaixarmos as profecias dentro do seu contexto e percebermos também aquilo que foram as palavras proféticas de cada profeta no seu tempo, né? Aqueles que têm vindo a estudar às quartas-feiras com o nosso pastor, portanto, têm acompanhado isso. Esse esforço é para que as pessoas leiam a Bíblia e consigam mentalmente encaixar todas aquelas partes que nós encontramos na palavra de Deus para que a história então faça sentido. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, temos que ter isso em mente, de que a preocupação principal dos escritores bíblicos não era tanto fornecer-nos uma história cronológica, mas uma história de facto, de acontecimentos reais, mas de uma forma a obedecer uma lógica que levasse os leitores ao conhecimento do verdadeiro Deus. É isso que está por detrás dessa narrativa toda. E João, no fundo, se destaca em relação a esses 4 evangelhos. Aliás, facilmente nós podemos ver isso, não é? O evangelho de João pode ser dividido, a grosso modo, em 2 partes principais. Portanto, os capítulos 1 até 12, mais ou menos acabam por mostrar o ministério do Senhor Jesus Cristo. E João começa praticamente com o batismo e o ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele vai narrando as histórias até o capítulo 12, onde o Senhor vai dizer as últimas palavras, portanto vai participar naquela festa da Páscoa. E a partir do capítulo 13, praticamente até o capítulo 21, que encerra o Evangelho, então João vai narrar os últimos dias, portanto, a última semana da vida do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós encontramos, desde o capítulo 13 até ao último capítulo, portanto, faz parte daquela a última semana em que o Senhor Jesus Cristo vai morrer. E João, então, conta uma série de episódios, por exemplo, importantíssimos para o nosso entendimento do ministério do Senhor Jesus Cristo, mas que os outros evangelistas não contam, não é? Por exemplo, temos o capítulo 3, aliás, temos, por exemplo, as bodas de Canaã, que João vai contar ali para enfatizar um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Ao todo, João vai contar apenas 7 milagres ao longo de todo o livro. E nós, no capítulo 3, João vai nos falar de um grande encontro, não é? Ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo. O encontro de Jesus com um outro mestre, um expoente de teologia naquele mundo, naquele tempo, não é? Nicodemos. Só João conta essa história, os outros evangelistas não contam. E João vai contar ainda um outro encontro no capítulo 4 do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. Um encontro maravilhoso que começa com a salvação daquela mulher, mas que vai resultar na salvação de muitos outros samaritanos. Portanto, um acontecimento extremamente importantíssimo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, e João faz questão de mencionar isso. Por exemplo, quando vamos ao capítulo 8, nós encontramos aquele relato de João acerca da mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério.
E só João também vai narrar isso, não é? Para mostrar a misericórdia desse Deus encarnado que tinha vindo então para perdoar os pecados dos homens. E para terminar a primeira parte da sua narrativa, João vai nos contar um outro acontecimento maravilhoso, não é? Extraordinário, sobre a ressurreição de Lázaro. Só João também conta isso. E essa é uma ressurreição sui generis. Não há nada igual ao longo do ministério de Jesus que se comparasse com isso. E João fez questão de narrar isso porque queria provar de facto de que Jesus era o Filho de Deus. E aqui agora no capítulo 18, então já entramos naquela noite, portanto, naquela madrugada. Portanto, desde o capítulo 13, como nós sabemos, até o capítulo 17, tudo está a acontecer na mesma noite. Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, lava os pés aos seus discípulos para mostrar o espírito de serviço e a partir dali começa o discurso de despedida. E obviamente que isso trouxe muita tristeza aos discípulos. E nós encontramos pela primeira vez o Senhor Jesus Cristo a desenvolver a teologia sobre o Espírito Santo. Ele vai falar do outro Consolador. E nós nos apercebemos dessa linguagem, não é? É uma linguagem própria de uma despedida, onde as emoções são, no fundo, estão à flor da pele. E Jesus precisou dizer, olha, eu preciso de ir. É-vos necessário que eu vá. Ele chega a dizer, é necessário, é benéfico para vocês que eu vá. Porque se eu não for, então o Consolador não virá. No plano eterno da salvação, portanto, isso estava bem traçado. O Filho devia vir ao mundo, morrer pelo mundo, ressuscitar e depois subir ao céu e ali então ele e o Pai enviarem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então Jesus começa com esse discurso e ao terminar esse discurso ele faz aquela grande oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal que preenche, portanto, o capítulo 17 de João. Então vem agora o capítulo 18 como sequência do capítulo 17. Diz assim então João, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim e aí entrou com eles. Os irmãos estão a perceber que João tinha em foco logo mostrar esse lado em que Jesus se encontrou com aquele grupo que o veio, portanto, prender. João salta muitas outras coisas que os outros evangelistas narraram. Os irmãos sabem que, segundo os outros evangelistas, não é? Quando Jesus terminou daquele momento, saiu para o jardim, de facto, e ele foi ali, foi orar. Não é? Passou muito tempo, deixou uma parte do grupo, levou os três e ainda se afastou daqueles três que eram muito mais próximos e fez aquela oração, ou pelo menos 3 vezes foi orar, pedindo ao Pai que, se fosse possível, então que passasse aquele cálice, porque ele já antevia todo aquele peso do pecado que iria cair sobre ele. Mas ele também tinha consciência de que ele tinha vindo para morrer, para dar a sua vida, no fundo para salvar a humanidade. Portanto, não havia outra forma de fazê-lo a não ser levar a sua missão até as últimas consequências. Então, os outros evangelistas ainda nos dão o diálogo que Jesus teve, a forma como os discípulos reagiram naquele jardim, adormecendo, não aguentando aquele momento, e Jesus alertando os seus discípulos para que vigiassem, para que estivessem em oração, porque a carne de facto é fraca, embora o espírito seja forte. E também os outros evangelistas então explicam que a tensão foi tanta, a tensão emocional e espiritual foi tanta que o suor do Senhor Jesus Cristo acabou por se misturar com gotas de sangue, com aqueles arrebentamentos, portanto aquela hemorragia misturada com o suor que saía. Portanto, os outros evangelhos destacam esse momento e João não faz isso. Os irmãos já repararam. Jesus termina aquela oração maravilhosa sobre a sua missão, que está praticamente cumprida. Ele intercede pelos seus discípulos presentes, ainda no capítulo 17, e intercede por todos aqueles que viriam a crer nele. Portanto, todos nós estávamos incluídos naquela oração. Então, João logo salta aqueles pormenores, apenas diz que, olha, no fim de todo esse tempo que eles estiveram lá no jardim, então chegou o grupo. E a forma como ele narra essa história é maravilhosa. O tema, pensando nesta meditação, era o amor que protege. E, de facto, a proteção é um dos instintos, é uma das necessidades humanas. Não é? Sociólogos e antropólogos dizem que, entre as outras necessidades básicas do ser humano, também se inclui a necessidade da proteção.
Ele não precisa só de se alimentar, de beber, de comer e de fazer outras coisas, mas ele precisa basicamente de proteção. Qualquer ser humano precisa disso. Os filhos, quando nascem, precisam sentir-se protegidos dentro das suas casas. Precisam crer que o pai e a mãe são elementos protetores da minha vida. E quando vai um pouco distante dos pais e apronta alguma coisa e se assusta com a reação das outras pessoas, nós vemos a criança correr rapidamente para os braços do pai ou para os braços da mãe, porque sabem que ali encontrarão proteção. A criança pode ir à escola, pode passear em qualquer outro sítio, mas quando terminarem essas atividades, regressa para casa a correr, porque sabe que aquela é a minha casa, aquele lugar onde me sinto mais protegido, porque ali estão as pessoas que me amam, que me querem bem. Então essa sensação acaba por demonstrar um pouco uma das necessidades básicas da nossa própria existência. E João, na sua narrativa, descreve de uma forma maravilhosa esse instinto protetor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe então. Ele diz que Jesus então foi para aquele jardim, ele passou, nós sabemos pelos outros evangelistas, muito tempo, e já na parte final, ele ainda discursando, ele ainda falando com os seus discípulos que precisavam de orar. Então, naquele momento, enquanto ele estava a falar, diz então que Judas chegou ali diante do Senhor Jesus Cristo, onde estavam os 11 discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Mas reparem como João vai enfatizar e reenfatizar a presença de Judas, não é? É muito interessante porque ele diz, e Judas, versículo 2, o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Embora Judas estivesse muitas vezes no grupo dos outros discípulos e tivesse experiências, imagino eu, maravilhosas, quando Jesus ia lá com os seus discípulos, falando ao coração daqueles seus alunos mais próximos, e Judas estava lá presente. Mas aqueles momentos não significavam nada. Aquele que tinha sido um lugar de aconchego, um lugar de conversa, um lugar de intimidade, um lugar de oração, um lugar de explicação de algumas parábolas que a maioria do povo não tinha entendido, para Judas aquilo não significava nada. No coração daquele homem estava uma ingratidão tremenda que será demonstrada aqui. E é isso que João procura destacar quando narra esse episódio. Aliás, João é aquele discípulo mais duro em relação a Judas. Os irmãos verão que ao longo do Evangelho de João acaba mesmo por dizer que Judas era ladrão. É mesmo isso. Só João vai chegar ao ponto disso. E nós podemos perceber como o discípulo mais próximo do Senhor Jesus Cristo, provavelmente o mais novo do grupo, aquele que estava sempre reclinado ao peito do Senhor Jesus Cristo, que bebia todo aquele amor do Senhor Jesus Cristo, podemos imaginar a raiva, a revolta que ele sentiu quando se percebeu de que um dos discípulos ia trair o Mestre. Portanto, quando ele narra o seu Evangelho, sempre que ele menciona Lucas, sempre que ele menciona Judas, ele dá-nos alguma informação negativa sobre Judas. E ele então vai falar daquilo que Jesus vai fazer aqui, mas continua ainda a destacar e a repetir que Judas era o traidor, que também conhecia aquele lugar, e ele foi então o líder daquele grupo que chegou. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. É curioso isso. Porque ainda é madrugada. Jesus passou aquela noite com os seus discípulos e logo pela madrugada ele sai daquele lugar, vai para o jardim para orar, porque ele já sabia, ele tinha tudo sob controle, sabia aquilo que lhe ia acontecer naquela mesma manhã. Portanto, foi ali para aquela preparação, aquele momento de preparação espiritual, então antes desse tempo difícil que se aproximava. Então Judas, portanto, levou consigo dois tipos de segurança, não é? Uma parte de segurança romana, portanto, houve uma licença para que um grupo de romanos também acompanhasse, porque os judeus não podiam reter as pessoas com toda a liberdade, mas também havia um grupo de guardas, portanto, o próprio templo, como uma grande instituição, também tinha os seus militares, ou pelo menos uma milícia que guardava então tudo aquilo que acontecia, portanto, no templo. E Judas, então, munido com essa força tremenda, então dirigiu o grupo para chegar e prender o Senhor Jesus Cristo. E eles apareceram lá com lanternas, tochas e armas, não é? Para apanhar aquele que é a luz do mundo, já que eles vinham nas trevas, e sempre que lemos o Evangelho de João e ele menciona trevas ou escuridão, temos que ler não só no sentido do tempo em si,
do dia, da hora do dia, mas João sempre dá um cunho, uma explicação espiritual também. Não é? Portanto, João está a fazer aqui um contraste. Não é? Eles precisaram, andando na escuridão, precisaram desses instrumentos todos, e depois a sua maldade, a sua agressividade do coração fez com que eles aparecessem lá com armas, e do outro lado estava alguém que não precisava nem desses meios, nem sequer estava armado. Não é? Alguém que era a luz do mundo e era a paz em pessoa. E Judas então chega ali, e o versículo 4 é fundamental. E sempre que nós lemos o Evangelho de João, temos que prestar atenção quando ele diz, sabendo, pois, Jesus. Os irmãos verão que isso é frequente. Antes dele destacar alguma coisa que Jesus vai fazer, João ainda diz, sabendo Jesus que, os irmãos veem isso logo no capítulo 13, por exemplo, não é? Ele diz, sabendo Jesus que tudo estava para acontecer, sabendo Jesus que Deus já tinha colocado tudo nas suas mãos, então levantou-se e pegou numa toalha para lavar os pés. Por que João precisa dizer, sabendo Jesus, antes de narrar? Para mostrar que Jesus não foi apanhado em nenhum momento de surpresa. Tudo o que estava a fazer estava no controle. Aliás, a forma como ele foi cumprindo as próprias Escrituras é maravilhoso para mostrar que ele não perdeu o controle. Mesmo debaixo de uma tensão tremenda, de alguém que já prevê a sua morte, e uma morte horrenda. E todo o peso do pecado que será colocado sobre ele. Ele nunca perdeu o controle. Então João vai dizer assim, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, tendo a consciência de tudo, portanto, o que João está a dizer, olha, se para os 11 aquilo foi uma surpresa, o aparecimento daquela tropa, daquele exército foi uma surpresa, e lembre-se que Lucas tinha saído no meio da festa, portanto, no meio da ceia, daquele jantar, Lucas saiu. É provável que os outros discípulos não soubessem onde Judas tinha ido. Lembre-se quando Jesus disse naquela refeição que um de vocês me vai trair, houve uma confusão no grupo, todos começaram a perguntar quem é? E Pedro até, chega a fazer uma cunha, não é? Diz a João, pergunta ao Senhor quem é que vai trair. O que mostra claramente que João era um discípulo muito mais próximo. Portanto, não sabiam aquilo que estava a acontecer. No meio daquele jardim, de repente, entra uma multidão armada. Todos foram apanhados de surpresa. E João quer destacar um pormenor aqui, dizendo que Jesus sabia de tudo. Ele estava preparado para aquilo que ia acontecer. Agora, sabendo ele tudo o que lhe ia acontecer, diz o texto bíblico, e ele adiantou-se. E esse verbo é importante. E os irmãos veem que o que João está a querer descrever aqui é que havia 2 grupos, e esses 2 grupos tinham 2 líderes. Um grupo era orientado por Judas, portanto, é ele que estava à frente, é ele que precisava de denunciar a pessoa que os outros iam prender. Então, Judas estava a dirigir, digamos assim, a tropa. Eles iam adiante. Aliás, nós encontramos nesse relato da Bíblia algo maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo era tão humilde que no meio dos seus discípulos era difícil distingui-lo. Por isso é que Judas se antecipou e disse, olha, quando chegarmos lá, aquela pessoa que eu der um beijo, então é ele. Porque era difícil distinguir o mestre. Ele era tão grande, tão sublime, tão maravilhoso, mas também era tão humilde, que quando estava no meio dos seus discípulos, era confundido com eles. Era preciso uma identificação precisa para que, não fosse apanhada a outra pessoa, não é? Mas aqui, João diz assim, Jesus adiantou-se. Ou seja, ele controlando tudo, sabendo aquilo que estava a acontecer, ele desenvolveu aqui aquilo que podemos chamar do instinto protetor. Um amor que protege. Ele sabia que ele era o alvo principal e não queria que nenhuma outra pessoa ficasse prejudicada. E ele adiantou-se. Eu disse aqui, o que João está a descrever são 2 grupos com 2 líderes, não é? Agora, há um outro evangelista que explica isso de uma forma maravilhosa. Os outros 3 explicam esse momento. Mas eu acho importante que os irmãos abram comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. E Lucas vai descrever, e nós iremos ver o quadro ali. Ver que, de facto, o que os evangelistas estão a querer mostrar aqui são 2 grupos antagônicos, um grupo mau, um grupo de pessoas agressivas, um grupo de pessoas que procuravam fazer o mal, e do outro lado está um grupo de pessoas que demonstravam uma outra característica e liderado
liderado, portanto, por uma pessoa também diferente. E Lucas diz algo aqui interessante. Capítulo 22 de Lucas, versos 47. A partir do 47. E reparem agora aqui o que Lucas diz. A forma como Lucas conta a história. Lucas 22, a partir do 47, diz assim: falava ele ainda, ou seja, ainda estava a conversar com os discípulos para não dormir, etc. Voltou lá e a terceira vez diz: agora podem descansar, porque é chegada a hora, o momento das trevas. Agora, voluntariamente eu me vou oferecer. Chegou o momento em que as trevas vão parecer vencer, não é? Portanto, o que mostra o propósito. Mas Lucas diz: falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles. É muito interessante. Então Lucas mostra que eles eram liderados por Judas. Aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Isso é muito interessante. Então, Lucas está a mostrar que havia 2 grupos e cada grupo tinha um líder. Do outro lado tinha um traidor, aquele discípulo de Jesus, mas dominado pela inveja, pelo ódio, por tudo aquilo que aconteceu. E João acaba por descrevê-lo como alguém que estava ali por interesses escondidos. Ele estava no meio do grupo durante aqueles 3 anos, mas o seu coração não estava com o Senhor Jesus Cristo. E a prova mais evidente de que ele não tinha o coração ligado ao Senhor Jesus Cristo é que ele vai dirigir um bando de pessoas, de malfeitores que vão fazer mal ao Senhor Jesus Cristo. Então, voltando ao Evangelho de João, compreendemos o quadro. Por isso é que João vai dizer que Jesus sabia de tudo, controlava tudo, e ele então, diante daquela aparição daquele grupo, ele se adianta dos seus discípulos. Ah, que amor tão protetor! Ele sabia que naquele momento os 11 precisavam de proteção, e ele aparece e pergunta: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. E mais uma vez João diz, não é? No versículo 5. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Vejam como João vai repetindo e repetindo e repetindo a presença de Judas. Mas é muito interessante. Jesus perguntou de quem que eles estavam à procura. E eles disseram: nós queremos Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E mais um pormenor aqui. No Evangelho de João, quando Jesus diz sou eu, não podemos ler o texto apenas numa dimensão gramatical. Ou seja, ele está apenas a conjugar o verbo na primeira pessoa do singular, não é? No presente do indicativo. Não é só isso. Para João, quando ele narra o seu evangelho e quando Jesus faz as afirmações eu sou, para João aquele eu sou é muito mais do que apenas uma identificação do verbo. Jesus está a dizer muito mais. E João faz questão de mencionar que quando Jesus disse àquelas pessoas sou eu, o texto diz, eles recuaram e caíram por terra. Portanto, aquela afirmação de Jesus que sou eu era uma afirmação muito mais do que apenas uma expressão de identificação pessoal. Jesus, no fundo, estava a mostrar com aquelas palavras um poder sobrenatural. Talvez naqueles minutos aquelas pessoas percebessem de que homem se tratava. Quem é aquele homem que estava diante de si, que eles iam prender? Ao responder sou eu, um poder sobrenatural tocou aquelas pessoas e eles recuaram e caíram. E o verbo grego aqui é forte. Não é? Eles foram tocados, como se empurrados e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E ele mais uma vez expressa o seu instinto protetor. Primeiro ele se adiantou dos seus discípulos e perguntou antes que aquele grupo atacasse os seus discípulos: a quem buscais? Procuram a mim, estou aqui.
Mas depois da segunda vez perguntar a quem buscais, eles disseram, nós procuramos Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Então ele vai dizer uma coisa importante, e esse versículo é chave para a narrativa de João. Então Jesus lhes disse, já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Amados, a declaração de Jesus acaba por identificar toda a sua missão. Ele sempre fez isso. Ele continua a fazer isso. Ele veio a este mundo para fazer o quê? Para morrer em lugar de pecadores como nós. No fundo, cada ato de salvação, cada conversão, é uma expressão de Jesus dizer assim, eu estou aqui para receber toda a ira, toda a indignação divina, para poupar estes que não se podem salvar por si mesmos. Amados, a salvação é esta. No fundo, é a expressão do amor protetor do próprio Deus. E aqui encarnado no seu Filho. Se é a mim que vocês buscam, então deixem ir os inocentes. Eu é que sou o vosso alvo, estou aqui. Eu dou o meu peito às balas. Deixem ir os meus discípulos. Infelizmente, eles acabam por ser tocados pelo medo e fugiram, né? Como vão relatar os outros evangelistas. Mas aqui João acaba por dizer que Jesus fez essa afirmação para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Jesus já tinha dito isso, que o compromisso com o seu Pai, que a vontade do seu Pai, que ele não perdesse ninguém, não, nenhum daqueles que o Pai lhe tinha dado. Né? Ele já tinha feito essa afirmação no capítulo 6, verso 39, e voltou a fazer a mesma afirmação na sua oração, portanto, no capítulo anterior, capítulo 17, versos 12, ele diz que não perdi nenhum daqueles que o Pai me deu, a não ser o filho da perdição. Portanto, isso já estava para se cumprir as Escrituras. Portanto, daqueles que eram protegidos por ele, ninguém se perdeu. Então, João termina dizendo o seguinte. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. E João não adianta mais, mas Lucas já nos disse que Jesus, ainda mostrando a sua bondade, pega naquela orelha que caiu e voltou a colocar no sítio. Mas João tinha outra ênfase aqui. E diz então João, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E reparem aqui, o cálice significa dificuldade, sofrimento, dor, agonia, tudo aquilo que traz amargor ou amargura, digamos assim, na vida. Só que Jesus identifica esse cálice como o cálice que o Pai lhe tinha dado. Não o cálice que veio do mal, mas o cálice que o próprio Pai lhe tinha dado. O que Jesus está a querer dizer aqui? Ele está a querer referir-se aqui à própria indignação, porque ele bebeu toda aquela ira. Deus é um Deus santo e ele não tolera o pecado. E o pecado tem que ter as suas consequências. Então, ao salvar a humanidade, alguém tinha que pagar pela humanidade. E Jesus teve que receber o nosso castigo. Ele suportou o nosso castigo, porque em toda a sua missão, ele sempre demonstrou esse instinto protetor. Sempre se adianta para nos poupar. E a nossa salvação é fruto dessa bondade maravilhosa. Então Jesus disse, eu vim para isso. O que é que eu vou fazer? Eu não preciso da vossa defesa. Pedro, coloca a faca. E aqui não era uma espada, era uma faca pequena, para mostrar que havia essa agressividade também da parte dos próprios discípulos. Jesus disse, eu não preciso de defesa. Amados, nós não defendemos Jesus. Nós às vezes dizemos, temos que defender o nome de Jesus, temos que defender o Evangelho. Nós não defendemos, nós é que somos defendidos por Deus, de facto. E Jesus aqui está a provar mais uma vez, a dizer, eu não preciso de defesa humana. Aliás, o outro evangelista já tinha dito, se eu precisasse de ajuda, eu não buscaria, não pediria a vossa ajuda. Eu fazia assim, dava um toque e o meu Pai mandava anjos para exterminar os meus adversários. Mas isso era escapar à minha missão. Eu vim aqui exatamente para beber esse cálice amargo. E ele estava a preparar-se para aquele momento que viria. Amados, nós temos esse Salvador maravilhoso, esse Deus cheio de amor, e esse amor que protege, e ele pode satisfazer o nosso instinto de proteção. E graças a Deus, porque em Cristo nós podemos encontrar essa proteção. E esses discípulos viram aquele homem adiantar-se e a colocar o peito às balas e a dizer, se é a mim que buscais, então poupem os meus discípulos. Eu é que sou o alvo. Eu é que irei morrer por eles e não o contrário. Portanto, deixem-nos ir. E ele continua a fazer a mesma coisa.
e aquele que ainda não conhece esse Salvador maravilhoso. Oh, que hoje seja o dia da salvação. E aqueles que já o conhecem, que o nosso amor possa crescer mais e mais, porque nós temos um Senhor que nos defende, cujo instinto protetor se adianta e substitui-nos para que nós pudéssemos ser poupados. E nós iremos terminar esse culto ao nosso Deus, cantando o último hino, louvando esse grande Deus. Um bom amigo e fiel eu achei. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas Ele também chamou os seus discípulos de amigos. Aliás, foi nessa noite mesmo que Ele disse: eu já não vos chamo como servos, chamo-vos amigos. E Ele continua a ser o nosso amigo, aquele que nos protege, aquele que dá a sua vida por nós. Graça real, sem fim, mostra o Senhor por mim. Vivo na luz, meu amigo é Jesus, sou feliz. Eu sou de facto feliz. Vamos então louvar o nosso Deus. Salvador, aquele
Ó Pai, o nosso coração exulta de felicidade, de gratidão e de louvor. Obrigado pela forma maravilhosa como Tu planeaste a nossa salvação. Obrigado porque Tu és um Deus que tem sempre a iniciativa, o Deus que se adianta, o Deus que nos protege e nos poupa. Nós Te agradecemos, ó Pai Santo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua salvação. Nós Te queremos amar cada vez mais, adorar-Te do fundo dos nossos corações e servir-Te, ó Pai Santo. Usa-nos para sermos testemunhas vivas desta mensagem maravilhosa da salvação. Para sermos testemunhas vivas, aqueles que exibem a beleza e a glória do Senhor Jesus Cristo, para que o mundo Te conheça, este mundo que caminha em trevas e caminha para o abismo. Ó Pai, usa-nos como instrumentos da Tua graça para sermos porta-vozes desta mensagem. Abençoa a Tua igreja reunida. Abençoa todos os Teus filhos que fazem parte desta comunidade aqui. Abençoa todos aqueles que nos acompanham também em outros locais, ó Pai, que as suas vidas sejam tremendamente abençoadas por Ti. Guarda-nos no final deste dia, ó Pai Santo, e dá-nos ainda uma semana abençoada, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, amados, o nosso culto a Deus e em espírito de oração, refletindo sobre a palavra que veio da parte do nosso Deus, possamos estar em oração enquanto ouvimos a música, o instrumento que será tocado, e nós podemos permanecer em oração. Que Deus ricamente vos abençoe, uma semana debaixo da graça do nosso Deus, cumprindo os nossos compromissos também semanais, profissionais e dentro da família, que a presença de Deus de facto se faça sentir nas nossas vidas, para a sua honra e glória. Amém.